Olá, quarto ano, bom dia! Hoje vamos começar pela página 20 da apostila e nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças culturais. É isso mesmo, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. O que seria diferente em sua vida se você crescesse em outra família ou se vivesse em uma outra comunidade, dentro de um outro grupo social? Será que você já pensou sobre isso? Talvez, né, se fosse o caso, se você tivesse nascido em outro lugar ou de repente uma outra família, você falaria outra língua, de repente você nasceria num país que não fosse o Brasil, de repente você teria conhecido histórias diferentes, teria recebido um outro tipo de educação, os seus costumes, os seus gostos, as suas preferências seriam outras. Talvez você frequentasse lugares diferentes, de repente você observaria paisagens e construções também que você não costuma ver. Quando você visita pessoas, você viaja para outros lugares, é muito provável que você perceba essas diferenças. Diferenças de costume, diferenças culturais no modo em que as pessoas se comportam também, como elas se vestem, como elas falam, tá? Isso tudo tem a ver com as diferenças culturais. Para que a gente possa entender esse significado de cultura, nós vamos pensar nas seguintes informações. Primeiro o mundo é formado pela natureza e pelas criações humanas, ou seja, por tudo aquilo que o ser humano cria. Essas criações, elas são muito variadas. Podem ser objetos, atividades de trabalho e lazer, costumes, leis, instituições, formas de celebrar, de comemorar alguma coisa, até o aniversário, dependendo do povo, do grupo social, ele é comemorado de uma forma diferente. Formas de se relacionar também são diferentes, de se comunicar, de expressar pensamentos, sentimentos, tipos de ciências, artes, religiões, todos esses aspectos formam uma cultura e são diferentes dependendo do povo, do contexto, da região. Então, tudo isso que eu falei, todas essas criações humanas formam uma cultura que varia bastante dependendo da comunidade, do povo, do grupo e de acordo com a região e a época também, né? Porque as coisas costumam mudar, nós vivemos nesse processo de mudança. Então, o que acontecia lá no passado, hoje de repente já não acontece mais. De repente, algo da nossa família que era de uma forma lá no passado já é diferente na atualidade. Então, é possível dizer que existem inúmeras culturas. Além disso, em uma mesma comunidade, no mesmo grupo, podem conviver pessoas que receberam influências culturais distintas, diferentes. Então, cultura é esse conjunto de tradições, de crenças, de costumes de determinado grupo social, tá bom? Na seção Conectando com da página 21, nós vamos descobrir que as manifestações culturais de uma comunidade se relacionam, ou seja, se associam com as características do ambiente em que essa comunidade se encontra e com as influências de outras culturas que são trazidas por pessoas de diferentes locais. Um exemplo muito legal é a tradicional festividade conhecida como Bumba Meu Boi. Essa festividade, ela acontece em várias partes do nosso país, com nomes diferentes e algumas características também diferentes, de acordo com cada região. É uma atividade, uma tradição, né, que está ligada à atividade da criação do gado bovino, que é o boi, no interior do Brasil, e tem influência das culturas africanas, indígenas e europeias. Você já sabia dessa informação? Eu aposto que você já conhece essa tradição, né, do Bumba Meu Boi, aqui o que é conhecido como boi pintadinho, mas essa tradição ela tem uma mistura de influências dos africanos, dos indígenas e dos europeus também. Vocês vão observar que nós temos aqui na página 21 duas obras reproduzidas que ilustram o Bumba Meu Boi. De repente algum de vocês não conheça, né? Então a primeira é uma gravura de um artista pernambucano e a segunda imagem é uma pintura de uma artista carioca. As duas imagens retratam o Bumba Meu Boi. Vocês podem, somente pela imagem, observar que elas possuem características diferentes e aí varia de acordo com a região. Na página 22 nós temos um trecho de uma letra de música, né, composta por um brasileiro. Eu quero que vocês façam a leitura dessa letra e em seguida retornem aqui para que a gente continue a aula. Agora que vocês fizeram a leitura, vocês puderam perceber que os versos dessa canção mostram familiares que vieram de diferentes locais do Brasil. E em nossas vidas isso também é muito real, muito comum de acontecer, porque cada pessoa traz consigo mesma
elementos culturais da comunidade de origem, de onde ela veio. E aí ela forma uma nova família com uma outra pessoa que também tem os seus costumes, né, os seus gostos e preferências, o seu modo de viver. E aí essas duas pessoas se unem, formam uma nova família, gerando outras manifestações culturais, gerando uma mistura das culturas, e isso ajuda na formação das características de uma nova família, também influencia o modo de ser das pessoas. Já na página 23 nós temos o mapa do Brasil, e ele mostra a indicação dos estados de onde vieram os pais e os avós mencionados na letra da música que nós acabamos de ler. Né? Nós temos aí os estados de Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Observem que são regiões diferentes, consequentemente também são culturas diferentes. Essas pessoas se uniram e aí uma influenciou a outra, fazendo essa junção, essa mistura de costumes e gostos e culturas, tá bom? Agora vocês farão a atividade número 2. Vocês vão perguntar a algum familiar em qual cidade e estado do país nasceram seus pais e avós. Caso alguma dessas pessoas não tenha nascido no Brasil, pergunte qual é o país de origem, ok? Então vocês vão anotar essas respostas, é algo bem simples, aqui nos espaços correspondentes. Primeiro, nós temos os campos mãe e pai para serem preenchidos. Não é o nome dos pais de vocês, mas o lugar de onde eles vieram, o lugar de origem, de onde eles nasceram. Então vocês preencherão onde sua mãe nasceu, cidade e estado. Onde seu pai nasceu, cidade e estado. A mesma coisa vocês farão para os avós, onde o avô e a avó maternos, né, nasceram, em qual estado e em qual cidade. A mesma coisa para os avós paternos, em qual cidade e em qual estado. Após preencherem esses espaços da atividade 2, vocês farão a atividade 3. Pergunte a seus familiares sobre algum costume na família que represente uma herança cultural dos antepassados. A seguir, descreva esse costume. Então aqui vocês precisam descobrir algo que passou de geração em geração, algo que é costume da família de vocês. Tanto faz, seja por parte de mãe ou por parte de pai, algo que a família de vocês tem o hábito, tem o costume de realizar, que é algo comum, passando de geração em geração em relação à família de vocês, tá bom? E aí nós finalizamos então a atividade aqui na página 23. Vocês precisam me enviar somente a foto da página 23 com as atividades 2 e 3 completas, ok? Então finalizamos aqui, um beijão para vocês e a gente se vê na próxima aula.